Você gosta de matemática, Sandra? Como? Você gosta de matemática? Humana, sou da área Também não humana. gosta, então? Eu acho. Depois ele te conta. Daqui quase ninguém, né? Vou falar sobre meu pai. Meu pai era jornalista, diretor de redação de um jornal, era radialista, era diretor de uma rádio. Isso antes do advento da televisão, então era o principal meio de comunicação de massas, né? Mas era classe média, nós éramos classe média. As pessoas às vezes querem saber por que classe média, porque existe os antepassados do meu pai foram muito notáveis. E aqui quase todos já conhecem essa história. O meu trisavô, bisavô de meu pai, Visconde de Souto, faliu, era um banqueiro, e faliu no dia 10 de setembro de 1864. Quando ele faliu, os filhos, o sexto filho dele, que era o bisavô de meu pai, aliás, o avô do meu pai, ele já estava casado. Ele se casou com uma moça da família de Salles de Oliveira. E ela, essa minha tia, bisavó, portanto, era irmã de Armando de Salles de Oliveira, que viria a ser o governador do estado de São Paulo, né? E era aparentado também com a família Mesquita, esses que até hoje são os donos do jornal Estado de São Paulo, que aliás eu não conheço pessoalmente, nunca vi esses parentes distantes. E nós sempre moramos em casas alugadas. E meu pai, também os carros, né, que meu pai teve, eram sempre carros de segunda mão. A década de 50 os carros eram tão lindos, enormes, né? Eu ficava na minha janela, às vezes, vendo os carros passarem, quando era o último tipo, e o carro, e assim, parece que flutuava. E eu ficava assim, queixo caído, olhando, como eu gostaria de ter um carro desse, né? Bem, enfim, nós morávamos em Ponta Grossa, na rua Augusto Ribas, na parte mais alta da cidade. E era distante 100 metros da Praça da Catedral. De um lado, a rua 15 de Novembro, e do outro, a rua Marechal Deodoro. E era uma casa alta, e até gostaria de contar uma coisa interessante que ocorreu nesse tempo, que foi uma lição de vida. A minha mãe bordava, ela fazia bordados principalmente para noivas de enxoval, de lençóis, fronhas, né? E tocaram a campainha, eu fui atender, era uma senhora, me perguntou assim, aqui mora uma costureira? Eu era um menino de 8 anos, né? Eu disse, não. Depois de alguns dias, a mamãe perguntou assim, escuta meu filho, esteve aqui uma senhora procurando por uma costureira. Ela disse que o menino que atendeu disse que não há costureira nenhuma. Já fui eu, mãe. É assim, meu filho, eu sou costureira e sou bordadeira. Então, e sabe por quê? Porque tudo é muito caro, se o colégio é muito caro, eu ajudo o seu pai quando as despesas são muito grandes. Então foi uma verdadeira lição. E eu daí passei a prestar atenção e a valorizar o que era o trabalho, quando uma vizinha veio em casa perguntar, eu disse a mamãe que ela gostaria de ver, soube, dona Edith, que a senhora borda muito bem, poderia ver o bordado? Eu, claro. E ela trouxe justamente um lençol, por isso que ficou bem na minha memória, né? Mas a mamãe fez uma brincadeira. Ela trouxe o lençol do lado do avesso. Ela bordava com umas linhas que tinham um brilho, eu não entendo, acho que seda, né? Bem fininhas. E os tons eram sempre tom pastel, que ela, digamos, se fosse um azul, havia 30 tons diferentes, clarinhos. Ela fazia as flores, né, os caules, as folhinhas desse tamanho e as pétalas também. Só que no avesso não parecia direito, porque não havia emenda, não havia fio sobrando, nem os nós. Não se via, porque a mamãe deixava os nós embaixo desse trabalho, né? Então, o acabamento. Então, quando ela virou para o lado direito, porque daí esse bordado era todo meio ligeiramente tridimensional. Então, aquela senhora deu um grito, surpresa, nossa, que maravilha. Então, apelidaram minha mãe de mãos de fada. Que lindo. Então, mais ou menos essa história. E como nós morávamos ali nessa casa, a 50 metros de distância estava o Cine Ópera, que era o principal cinema da cidade. E eu sabia, lembro até hoje, que a música de entrada, quando ia começar a sessão, era Mambo Jambo. E o outro lado do disco, de 78 rotações,
porque nós tínhamos, e tem até hoje esse disco guardado, era Meu Coração Tolo. Quando eu terminava o cinema, pessoas começavam a sair, tocava Meu Coração Tolo. E o meu pai me estimulava a ir ao cinema. Ele disse assim, olha, se você for comigo, eu pago o seu ingresso. Agora, se você for sozinho, não tem problema, daí você gasta da sua mesada. E eu, então, aí começou a história do cinema, né, Anitta? Porque os meus coleguinhas, por exemplo, não tinham liberdade de ir ao cinema a hora que quisessem, o dia que quisessem. Eram muito controlados. Mas, como eu disse, meus pais eram liberais, então eu podia ir ao cinema. Só avisava, mamãe, eu vou ao cinema, ok? Papai, volta ao meu, ok? Né? E ali, então, esta foi a história desse período de infância. Aos 17 anos, meu pai ficou doente. E tinha certas indisposições. E logo depois, resolveram operá-lo em Ponta Grossa. O médico abriu e fechou, porque ele percebeu que papai estava com câncer num estágio muito avançado. Naquele tempo, os médicos não diziam o diagnóstico para o paciente, falavam para a família. Era o costume. E a família, então, enganava o paciente o quanto pudesse, né? Mas, claro, o meu pai era um homem inteligente, logo ele percebeu que a coisa era séria, mas então ele fazia de conta não saber também. E naquele tempo, Ponta Grossa, os médicos, a medicina não era tão avançada quanto em São Paulo, então minha mãe o levou para São Paulo. Lá ele foi tratado por professor Mélega e professor Loverso, eram os maiores cancerologistas, hoje nós diríamos oncologistas, né, da época. E ficou um ano de tratamento e depois voltou a Ponta Grossa. Ainda ele era presidente do Rotary Club do local, era um só Rotary em cada cidade. Ele ainda presidiu um jantar festivo, mais ou menos um ano antes do falecimento dele. Os companheiros fizeram maravilhosos discursos, né? Ele veio a falecer. Bem, a minha irmã se casou logo em seguida, que já estava noiva. E o meu irmão, que já era casado, mudou-se para os Estados Unidos, para Nova York, com a esposa. E, em princípio de vida, então eles não podiam nos ajudar, porque quando meu pai ficou doente, eu e a minha irmã fomos trabalhar, para ajudarmos, pelo menos, nós já tínhamos mudado de casa, daquele lindo casarão onde morávamos, na Costuribas, passamos para um apartamento pequeno, térreo, e trabalhávamos, para que o papai pudesse ter quanto mais recursos, melhor, porque era tudo muito caro em São Paulo, apesar de ele ter ficado na casa da mãe, né, e atendido pelos irmãos maravilhosamente. Depois que faleci nos primeiros anos, eu concluí o curso científico e eu me lembro de que, quero ver como é que foi, eu já estava trabalhando num banco que era o Banco Nacional do Comércio, mas durante um pequeno período, porque já em seguida eu fiz um concurso, era concurso público, para o Banco do Estado do Paraná. Passei bem. Como eu passei bem classificado, não me lembro se foi em quinto ou sexto lugar, eu poderia escolher a cidade onde eu queria ficar trabalhando, né, como escriturário, né? E claro, já que morávamos lá eu e minha mãe, eu fiquei trabalhando, escolhi Ponta Grossa. E lá ficamos durante 10 anos. E eu à espera de que houvesse um concurso interno ou alguma outra coisa, outros concursos, estavam me preparando para várias coisas. Só que não surgia essa oportunidade. A primeira oportunidade foi um concurso para o BADEP, que era a menina dos olhos dos bancários do Paraná. Fiz a primeira fase dos exames, fui aprovado, éramos acho que muitas centenas de candidatos, ficamos algumas dezenas. E eu me preparava daí para o Instituto Rio Branco, carreira diplomática, e para o Banco do Brasil, ou mesmo para o Banco do Estado, se houvesse algum concurso interno, para inspetor ou auditor. No dia que foi marcada o exame para a fase final do BADEP, coincidiu justamente o mesmo dia do exame no Rio de Janeiro do Instituto Rio Branco para a carreira diplomática. E, como não bastasse, surgiu também o exame no Banestado, foi marcado para o mesmo sábado. Os três
no mesmo dia. Então eu tive que optar por fazer o quê? Deixei a carreira diplomática porque eu tinha um tio que se casou com uma irmã de minha mãe, que era Nêmesis de Lima Coelho, ele era diplomata. E ele foi designado para alguns países africanos, depois Ásia, mas ele não gostou nada, não ganhava tão bem quanto pensava que fosse ganhar. Tinha aquele problema todo de adaptação aos países, a idiomas e tudo, que ele abandonou a carreira diplomática, como fez o Vinícius de Moraes, né, também, que era diplomata, e foi ser fazendeiro em Mato Grosso do Sul. Então, desistiu da carreira diplomática e entra no BADEP. E o próprio Banco do Estado disse, bem, estou no Banco do Estado, então é aqui que eu vou ficar. Fiz o exame para o inspetor e também passei. Então, muito bem, pelo menos isso está resolvido. Claro que a partir daí eu fui, claro, porque o inspetor ganhava muito bem no banco. Então, veio o período das minhas inspeções, só que eu não vou contar isso porque até pouco tempo, há uns 3 anos, eu participei de um concurso promovido pela Associação dos Aposentados do Estado, para que nós lembrássemos de fatos pitorescos durante o nosso trabalho. Então eu fiz e fui premiado. Se procurar na internet, chama-se Dura Vida de Inspetor. Só por assim, não precisa nem pôr meu nome, que encontram essa descrição das dificuldades enfrentadas no tempo em que, no Paraná, havia apenas 3 estradas asfaltadas, que eram Curitiba-Paranaguá, Curitiba-Foz do Iguaçu e Curitiba-Londrina e Maringá, só. O restante se era chuva, era barro. Se não era chuva, era poeira. Que ano foi isso? Isso foi, quero dizer, quando eu fui inspetor, acho que foi no finalzinho dos anos 70. E então havia ele era o criador da carteira de crédito rural do Banestado. E ele gostava dos meus relatórios de inspeção. E me convidou para vir assessorá-lo em Curitiba, assessor técnico. Eu aceitei. Puxa, daí já era muito melhor. Porque um tempo, o governo era Jaime Canil Júnior, essa época. E eu fiquei algum tempo com o Dr. Paulo Schultz Filho, que era uma pessoa espetacular, e o diretor, que gostava também dos meus relatórios e dos meus pareceres, ele me convidou a assessorá-lo. Daí ele me disse, olha, Souto, agora na assessoria de diretor é um cargo de confiança. Quando terminar esse governo, você volta para o cargo anterior, se estiver ocupado, vai para outro similar, não tem problema. Aceitei, fiquei até o fim. Daí era assim que acontecia. Terminava o governo, chegava o novo diretor. O diretor, eu explicava que era carteira de carteira, que era diretoria, ele acabava dizendo, Souto, continua comigo, continuo. E assim foi passando o tempo. Até que chegou o tempo das primeiras eleições diretas para presidente e governador. Era o final do tempo da ditadura. O governador, o presidente era Collor, parece, né? Foi Collor primeiro, foi presidente. Militar era Figueiredo. O primeiro eleito pelo voto popular. Foi Collor, né? E no Paraná... Não, Tancredo, ele morreu. Foi indireta, foi pelo concurso. Isso. E o primeiro governador eleito pelo povo no Paraná foi Richa, que é o José Richa, o pai desse que aí está, né? E então os meus colegas mais velhos, que tinham tempo para aposentadoria, eles se aposentaram. Porque eles disseram, bem, agora tem um governo totalmente diferente e nós vamos sofrer muito aqui. Né? E tinham razão, porque os diretores desse primeiro governo eleito chegaram pensando que eles iriam encontrar no Banco do Estado um covil de víboras. Acho que era isso, porque... Então eu estava conversando, no dia que ia chegar o primeiro diretor, meu diretor, eu estava conversando com a secretária, esperando a chegada dele, e eu vi, estávamos em Santa Cândida, era um espaço muito, muito grande, e vi um senhor enferruscado, carregando uma pastinha na mão direita, e na minha fantasia eu vi saindo fumacinha assim da cabeça dele. Você lembra do primeiro ano da frente? Então ele chegou e disse, doutor Tacílio, sou eu mesmo.
Sr. Dr. Tarcísio, eu sou o seu assessor, muito prazer, seja bem-vindo. Se eu puder, por favor, me acompanhar, eu vou levá-lo ao seu gabinete. Levei ao gabinete dele e falei em rápidas palavras, mais ou menos o que viria a ser, porque os diretores sempre chegaram sem conhecer absolutamente nada de banco. Né? Não sabiam, chegavam, não conheciam, é uma outra visão de... Então ele ouviu e daí disse assim, olha, nos primeiros dias ele me chamava de Dr. Souto e senhor. Ele falou assim, Dr. Souto, mande convocar uma reunião para dentro de 10 minutos, sem atraso. Pois não, doutor Tarcísio. Foi a secretária que disse, olha, chamam todos os chefes de divisão e de departamento em 7 minutos, urgentemente. Eram todos, naquele tempo todo mundo fumava. Eu fumava, todos fumavam. E cada qual tinha o seu cinzeiro diferente, né? A mesa de reuniões era o triplo dessa aqui, o quádruplo, era como se fosse uma mesa do governador. O doutor Tarcísio se sentou lá na ponta, eu me sentei ao lado dele, porque eu ia lavrar a ata, e ele começou falando, todo mundo meio assustado. Ele falando assim, depois começou a fazer assim, depois começou a bater tanto na mesa que todos os cinzeiros trepidavam. O que é isso? Então, eu quero não estar me atrasando muito, mas eu vou ser bem rápido nessa parte final. Já no primeiro dia, ele me pediu, disse, olha, preciso de um ofício para, eu não me lembro o que era, ou o que fosse, né? Eu anotando, enfim, quero que diga o seguinte, anotei. E ele falou, eu olhou e disse assim, olha, doutor Souto, eu sou muito exigente com o português. Eu disse assim... Lembrou da professora de matemática. Ainda bem que não era de matemática. Ainda bem que não tinha o pi. Eu falei, como? Ainda bem que não tinha o pi. Isso mesmo. Então eu disse assim, doutor Tarcísio, então nós vamos nos dar bem, porque eu também sou exigente com o português. Ele falou assim, ok. Tudo. E aí, muito, muito bem. Mas ainda nessa primeira semana, ele disse, doutor Souto, faz só um momentinho. Depois não. O senhor usou uma palavra errada aqui. O que é? O que foi que eu errei? Então eu fui olhar, a palavra, eu nunca esqueci, era segmento. Era o quê? Segmento. O segmento da sociedade, né? Eu então disse assim, eu olhei, eu sei que você estava certo, segmento, mas essa palavra está certa, essa palavra, ele falou, não, falta um, segmento. Eu falei, doutor Tarcísio, mas o segmento é aquilo que vai seguir. Segmento é uma parte, é um pedaço. Ele falou, será? Você tem um dicionário aí? Eu sempre tive um dicionário ao meu lado. Eu peguei e trouxe um segmento. Eu não sabia. Então, por favor, peça à secretária comprar um dicionário para mim, um para o senhor e um para ela, secretária. Deram dicionários novos, porque aquele dicionário que eu trazia era meu, né? Esse era do meu. Agora, o que foi interessante... Estou adorando, porque eu estou bem coberto. O que foi interessante foi que atrás desse homem bravo, eu descobri que existia um homem de extrema sensibilidade. E ele tinha muita cultura, doutor Tarcísio. Eu disse, então, aproveitei a oportunidade, ainda naqueles primeiros meses, e disse, doutor Tarcísio, poderíamos inventar um evento cultural no Banco do Estado, sem despesa para o banco, e que pudesse representar retorno em termos de marketing. E sugeri a criação do Salão Banestado de Artistas Inéditos. Era um evento, uma exposição de artistas do próprio banco e de clientes do banco. Quem quisesse, mas que fosse um artista em início, que não tivesse nenhuma exposição, tivesse feito exposições em lugares oficiais, digamos, né? Nisso, então, ele conseguiu convencer a presidência e a diretoria a realizar o Salão Banestado, e o resultado disso foi muito, muito benéfico para o banco, porque todos os jornais se referiram ao Salão Banestado com fotografias e com os cronistas sociais também colocando fotografias, comentando o sucesso do evento. Então vamos ampliar isso, né? E daí foi que eu comecei a criar o programa de cultura do Banestado. Comecei a montar o programa de cultura.
com apoio do doutor Otacílio. E agregamos algumas coisas que já existiam, como por exemplo, eu estava na diretoria essas coisas que eu trabalhava em tempo integral, aliás, mais do que o tempo normal de um dia, né? Mas nos fins de semana eu fazia outras coisas. Eu pertencia à diretoria do Instituto Santo Hilário da Defesa dos Sítios Históricos, que ia reformar a fortaleza da Ilha do Mel. Então, nós procuramos agregar ao programa de cultura, porque daí o banco passou a dar apoio, com leis de incentivo à cultura, sem grandes despesas, e daí trouxe também o que havia de música. Já existia um coral em formação, veio para nossa proteção e ampliação, e foi inaugurada a Galeria de Arte no Estado, e outras também no Estado, para expor artistas já consagrados ou novatos, tanto faz. E nesse espaço também teve muito sucesso, que era gerenciado pela Vera Munhoz da Rocha Marques, e maravilhosamente ajudada pela Clarissa Lacarrique, né? E ela fez, a Vera fez da Galeria Banestado um ponto de encontro de intelectuais. Então, por exemplo, Poti se reunia lá com Trevisan, Dalton Trevisan, que, né? E ficava conversando, e vinham outros artistas, inúmeros artistas importantíssimos, e ali ficou um ponto de encontro. E isso tudo representava marketing para o banco. Isso que é interessante. Daí eu também fiz uma inovação, então vamos lançar livros de autores paranaenses, ou prosa ou poesia, e o banco então também com base com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, fazia aquilo gratuitamente. Então eu recebia, tinha mais um trabalho, eu recebia, digamos, 3, 4, 5, 6 livros de pessoas que traziam, boneco que chama, né? Trazia para eu ver. E eu é que tinha que ler. Então era sábado e domingo. Eu lia com leitura dinâmica. Então eu lia assim. O que me parecia o melhor, então vai ser isso. Eu mesmo resolvia. E não custava nada para o escritor que estava lançando o livro. Enfim, tanto sucesso fez esta soma de eventos culturais que chegou a um ponto. Hoje em dia, que eu penso que eu me aposentei no ano de 91. Já faz um quarto de século. Um quarto não, uma quarta parte do século. E eu fico avaliando, mas como é que eu conseguia ter tempo para fazer tanta coisa? Terminado o tempo do doutor Otacílio, por exemplo, veio o governo Álvaro Dias. E os novos diretores deram sequência. Passei a assessorar o vice-presidente, que era presidente da Banestado Crédito Imobiliário. Depois veio o tempo do doutor Otacílio, do doutor Almeida, que a Anitta também conheceu muito bem. Carlos Antônio de Almeida Ferreira. E que foi um mecenas. Ou seja, houve, digamos, uma explosão de cultura do Banco do Estado. E eu tinha as minhas colunas de jornais também, que fazia também sempre fim de semana, ou à noite, depois que eu voltava para casa, né? Estava também em ampliação, já 3 jornais publicavam a minha mesma coluna, que era Expressão e Arte, e revistas. Aliás, a convite da Anitta, ela também indicou uma revista que fazia grande sucesso na Charme, né? Então tinha uma minha página, e se transformou em programa de rádio, que era o meu treinamento aos sábados para o programa de televisão na TV Cultura, TV do Estado. E eu não tinha, eu que tinha tido pai radialista, mas eu não sabia, nem sabia se tinha voz para isso, né? Então foi meu treino, eu fui treinando, falando do programa, fez sucesso, enfim. Chegou um tempo daí que eu já não aguentava mais de tanta coisa, tanto trabalho, estava ficando doente, né? Com excesso de obrigações. E assim foi até o ano de 91, quando me aposentei. E agora, então, só lembrando uma coisa curiosa também, que eu recortei, eu guardava tudo que se publicava a meu respeito nos jornais, ano a ano. Eu fiz uma seleção disso tudo e recortei, fiz recortes de ano por ano em data cronológica e fui pondo em papéis. Só daí eu tive a ideia, porque no tempo eu não parava para pensar nisso. Daí eu percebi a incrível quantidade de jornais e de jornalistas fazendo elogios ao meu trabalho. Eu nunca, felizmente, isso eu posso guardar como
um caso feliz, não é? Porque nunca houve uma crítica negativa de jornais, nada, sempre. Então eu me aposentei com isso tudo, levei anos pontos na internet, que é para ficar como memória, né? E, enfim, me aposentei e cá estou, livre da gravata. Desde então eu me livrei dela. Só de vez em quando eu ponho gravata hoje em dia. Muito obrigado por ter me ouvido.